Alguns atendimentos terminam com dinheiro na mão, outros nunca terminam. Se inscreve no canal e deixa o like. Eu trabalho com atendimento há mais de 8 anos. Já fui para casa de cliente, já fiquei em beira de estrada, já dormi em motel de R$ 20 e em suíte com banheira de hidromassagem. Vi de tudo, ou pelo menos achava que tinha visto. Era uma quarta-feira quando atendi um cliente novo. Chamava-se Ricardo, pelo menos foi o nome que deu. Queria uma noite no motel Ouro Verde, no fim da cidade. Eu já tinha ouvido falar dele. Velho, reformado, barato e discreto. Não era dos piores, mas também não me passava confiança. Aceitei porque precisava do dinheiro. Sempre precisamos. Cheguei primeiro. A recepcionista me deu a chave do quarto 216. Era no segundo andar, no final do corredor. O cliente ainda não tinha chegado. Achei melhor já me arrumar, dar uma ajeitada no cabelo, trocar a roupa. Entrei no quarto e estranhei de cara o cheiro. Não era mofo, também não era perfume barato. Era um cheiro doce, enjoado, meio podre. Tentei ignorar. Liguei a televisão, mas o controle não funcionava. Deixei no canal que estava passando um jornal antigo e fui ao banheiro. Foi quando escutei o primeiro barulho, um arrastar de algo pesado no chão do quarto. Me assustei, voltei correndo. Nada. A mala onde eu levo minhas coisas estava exatamente onde eu deixei, no pé da cama. Pensei que fosse impressão. Talvez um som vindo do quarto ao lado ou o barulho do ar-condicionado velho. Sentei na beirada da cama e esperei. Foi aí que escutei algo mais claro. 3 batidas secas na porta do banheiro. A mesma que eu tinha deixado aberta quando saí. Ela estava fechada agora, trancada por dentro. Meu coração travou. Me levantei devagar, caminhei até a porta e chamei. Tem alguém aí? Nada. Nenhuma resposta. Tentei abrir e dessa vez ela estava destrancada. O banheiro vazio. Nenhuma janela aberta, nenhuma corrente de ar. Só o mesmo cheiro doce e podre, agora mais forte. A luz piscou uma vez, depois se apagou. Na escuridão, juro por tudo que escutei alguém sussurrando meu nome. Não um sussurro direto, era como se viesse do ralo. Um sussurro rouco, abafado, como se estivesse passando pela água. Corri para o quarto, peguei o celular, mas não tinha sinal. O Wi-Fi também não funcionava. A televisão estava desligada, mesmo sem ninguém ter mexido. Na tela preta da TV, vi o reflexo de algo parado atrás de mim. Girei o corpo em desespero. Nada. Mas o frio não foi embora. O ar parecia parado, pesado. A porta do quarto, que eu tinha trancado por dentro, estava com a maçaneta girando sozinha, bem devagar. Não fazia sentido. Ninguém tinha a chave. E o cliente ainda nem tinha chegado. Pensei em sair, mas o medo me prendia. O cheiro estava insuportável agora. Vinha do armário. Um armário pequeno, de madeira velha. Encostei a mão na porta e senti um calor. Quente, úmido, como se tivesse alguma coisa respirando ali dentro. Abri de uma vez. Vazio. Mas no chão havia uma marca. Como se alguém tivesse arrastado algo pesado para dentro. O barulho da porta do quarto cessou. Fiquei imóvel. A única coisa que escutava agora era a minha própria respiração e o sangue pulsando nos ouvidos. Me aproximei da cama e notei algo que não estava ali antes. Uma flor murcha sobre o travesseiro. Uma flor vermelha, encardida, com o caule coberto de algo que parecia barro e cabelo. Tentei sair. Corri até a porta, girei a maçaneta, estava destrancada. Abri. O corredor estava completamente escuro. As luzes que antes iluminavam os quartos estavam apagadas. E o mais estranho, não havia som algum. Nem TV dos outros quartos, nem passos, nem vozes. Era como se o motel inteiro estivesse vazio. Voltei correndo para o quarto. Fechei a porta com força. Sentei no chão, encostada na parede. Comecei a chorar. Quando levantei a cabeça, a flor não estava mais ali. No lugar dela, havia um bilhete, escrito com letras tremidas, tortas, como de uma criança. Você não devia ter voltado aqui. Eu nunca tinha estado naquele quarto antes.
Pelo menos era o que eu achava. Mas uma parte de mim começou a se lembrar. Um cheiro, uma sensação, um rosto. Uma noite muito antiga, talvez apagada da memória por escolha própria. Comecei a tremer. E antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, o espelho do quarto começou a embaçar. E embaçou como se tivesse alguém ali, de frente para ele, respirando muito próximo. Só que não tinha ninguém. O vapor se formava sozinho. E depois surgiu a marca. Uma palavra escrita no vidro. Uma palavra que fez meu estômago revirar. Fica. Corri até o espelho e limpei com a mão. A marca sumiu, mas minha imagem refletida parecia diferente. Meus olhos estavam fundos, o rosto mais pálido, como se o quarto tivesse sugado algo de mim em poucos minutos. E o pior, senti um arrepio que veio de dentro, como se minha própria pele quisesse sair do lugar. Tentei racionalizar, talvez fosse pânico, cansaço, mas quando a luz voltou, piscando fraca, vi algo que não dava para explicar. A flor estava de volta sobre a cama, exatamente no mesmo lugar, mas agora estava aberta, e dentro dela havia um dente humano, pequeno, de criança, com um pouco de sangue seco na raiz. Me levantei de novo. Queria sair, descer aquelas escadas e sumir daquele motel, mas ao abrir a porta do quarto, tudo tinha mudado. O corredor não era mais o mesmo. Agora era estreito, com piso de madeira gasta, paredes cobertas de papel de parede desbotado. Nenhum som, nenhuma saída visível, apenas uma porta no final. Fechei os olhos, respirei fundo e voltei. Talvez estivesse delirando, talvez tivesse inalado algo. Me sentei no chão de novo, tentei ligar o celular. Sem sinal, sem bateria. A TV estava ligada agora, sozinha, num canal que mostrava uma imagem fixa. Uma mulher deitada, com o rosto virado, usava exatamente a mesma roupa que eu estava usando. Me aproximei da tela devagar. A imagem tremia levemente, como se fosse uma gravação antiga. Mas não era vídeo, era estática, um tipo de fotografia em loop. Quando toquei a tela, o rosto da mulher virou. Era eu. Mas o rosto estava desfigurado, a boca costurada, os olhos abertos, mas mortos. A imagem piscou e sumiu. A TV desligou. E foi aí que a porta finalmente abriu. Ricardo entrou calmo, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Tudo bem?" ele perguntou. Tentei responder, mas minha voz não saía. Ele olhou ao redor e franziu a testa. "Esse quarto de novo?" Murmurou como se estivesse falando com alguém que não era eu. "Já trocaram esse colchão?" Ele perguntou mais alto, olhando para a parede. Fiquei em pé, confusa, tentando entender. "Você conhece esse quarto?" Perguntei. Ele me olhou como se eu fosse burra. "Claro que sim. Foi aqui que ela... Bom, achei que tinham desativado esse quarto depois daquilo." E se sentou como se nada fosse estranho. "Depois do quê?" insisti, a voz saindo tremida. Ele hesitou. "Ué, você não sabe? Foi aqui que uma garota morreu, faz uns 2 anos, de madrugada. Disseram que foi overdose, mas tem coisa que não bate. Coisas estranhas começaram a acontecer. Sumiram com tudo, mas o quarto não deixa. Ele traz tudo de volta." Congelada, sentei na poltrona. Minhas mãos estavam geladas. Ricardo me olhava como se esperasse algo. Eu só queria sair dali. "Você quer continuar?" Perguntei, tentando disfarçar o pavor. Ele riu. "Não, já terminou. Eu só vim ver se alguém ainda aceitava esse quarto." Levantou, andou até a porta e antes de sair falou. "Fica tranquila, ela só aparece com quem lembra." A porta se fechou. E eu entendi aquela sensação, aquela memória, a noite esquecida, a flor, a marca no chão do armário. Era eu. Eu estive naquele quarto, não lembro como saí, mas estive. E a garota que morreu de overdose nunca existiu de fato. Ou talvez tenha existido, com outro nome, outra identidade. E tenha sido eu.
Naquela noite, saí correndo do quarto 216. Desci as escadas sem olhar para trás. A recepcionista me olhou estranho, como se soubesse o que tinha acontecido. Peguei um táxi e fui embora. Nunca mais voltei naquele motel. Mas o problema é, nunca mais saí daquele quarto também, porque desde aquela noite ele volta. Nos sonhos, no espelho, no cheiro que aparece do nada. E às vezes, mesmo quando estou em outro lugar, em outra cidade, em outro motel, eu abro a porta e lá está ele. O corredor de carpete velho, o papel de parede desbotado, a flor sobre a cama. O quarto me espera, porque agora eu lembro. E ela, nós ainda estamos lá. Na rua 46, perto da linha do trem, existia uma casa antiga, pintada de rosa desbotado. Por fora, parecia uma pensão qualquer. Mas à noite as janelas ganhavam luz vermelha e os carros paravam em silêncio. Era um bordel discreto, desses que não precisam de placa. Todo mundo da região sabia o que funcionava ali. Trabalhei lá por quase um ano. Cheguei numa fase ruim da vida, com aluguel atrasado e um filho para sustentar. A dona Neide me recebeu como recebe todas, com olhos firmes, sem perguntas demais. O lugar tinha 5 quartos, uma cozinha coletiva e uma sala onde as meninas ficavam esperando os clientes. De dia, a casa era vazia, silenciosa, quase triste. À noite mudava. Música baixa, cheiro de cigarro e perfume barato. Homens entrando e saindo, cochichos, risos forçados. A gente se acostuma rápido com esse mundo. Mas tinha uma coisa que ninguém falava em voz alta: o quarto dos fundos, o tal do quarto 5. Ele ficava no final do corredor, ao lado da despensa. A porta era igual às outras, mas estava sempre trancada. Neide dizia que era usado para guardar coisas, mas todas nós sabíamos que era mentira. Às vezes, quando passávamos perto, a luz debaixo da porta estava acesa e, de vez em quando, dava para ouvir passos ali dentro. Teve uma noite em que uma das meninas, a Karina, ficou trancada no banheiro por quase 1 hora. Jurava ter visto alguém parado no corredor enquanto se maquiava no espelho. Um homem de terno antigo, parado, imóvel. Disse que os olhos dele estavam fundos. Mas quando saiu correndo do banheiro, não havia ninguém. A gente tentava rir dessas coisas. Dizia que era cansaço, imaginação. Mas cada uma ali já tinha sentido alguma coisa esquisita. Um sussurro no ouvido. Um espelho que embaçava sozinho. Um nome escrito com batom na parede do quarto que ninguém reconhecia. A verdade é que a casa carregava peso. Um peso que não era nosso. Eu mesma comecei a notar isso quando passei a ter o mesmo cliente sempre. Um senhor calado, educado até demais. Chegava, pagava, ficava poucos minutos e ia embora. Mas toda vez que ele saía, o espelho do quarto embaçava, mesmo sem banho. E sempre com a mesma palavra escrita nele: fica. Achei que era alguma brincadeira. Mas a Neide jurou que não tinha ninguém usando o quarto naquele horário. E o homem, ele não aparecia nos registros da casa. Ninguém lembrava de tê-lo visto entrando. E depois de um tempo, ele parou de vir. Mas o espelho continuou embaçando com a mesma palavra. Naquela noite, tudo mudou. Estávamos só eu e a Vitória na casa. Era segunda-feira, movimento fraco. Ela foi até a cozinha fazer um café e eu fiquei na sala sozinha. De repente, ouvi a porta do quarto 5 bater. Se fechou com força, como se alguém tivesse entrado ou saído. Corri até lá, estava trancada, como sempre. Mas agora, por baixo da porta, tinha algo. Uma flor seca, uma rosa murcha presa com uma fita vermelha. Peguei com cuidado. O cheiro dela era forte, enjoado, como incenso vencido. Levei até a Neide e ela ficou branca. Joga isso fora, agora. Foi tudo que disse, mas eu não joguei, guardei dentro da minha bolsa. Naquela mesma noite, sonhei com a casa, mas ela estava diferente. As paredes cobertas de cortinas escuras. As meninas não tinham rosto e todos os clientes estavam de costas, parados, imóveis. No final do corredor, a porta do quarto 5 estava aberta.
Dentro, uma cadeira vazia e uma banheira cheia até a borda, de sangue. Acordei suando, o coração disparado. Quando fui até a cozinha para tomar água, encontrei a Vitória parada no corredor, de costas. Falei com ela 3 vezes. Nada. Quando toquei seu ombro, ela virou devagar. Os olhos abertos, mas não piscavam. A boca entreaberta. E então ela sussurrou: "Você entrou no quarto, não entrou?" Neguei, mas sabia que de algum jeito eu tinha entrado. Não com o corpo, talvez, mas com a mente, com o medo. O quarto me chamou e eu atendi. Desde aquela noite, o espelho do meu quarto nunca mais ficou limpo. Sempre tem vapor, sempre tem palavras. E agora não é só fica, é algo pior. Volta. Comecei a evitar o espelho, mas ele parecia me seguir. Quando eu fechava os olhos, a imagem do quarto 5 voltava. A banheira, a cadeira, a rosa seca sobre o travesseiro, o cheiro de incenso vencido que se espalhava pelo ar, mesmo com a casa vazia. E o mais estranho, os clientes começaram a reclamar do quarto onde eu atendia. Um deles disse que viu alguém no canto escuro, observando. Outro falou que a televisão ligou sozinha, mostrando imagens que ele não entendeu. Um chegou a sair correndo, suando, dizendo que tinha alguém respirando atrás da cortina. E era sempre no meu horário, sempre no meu quarto, sempre depois do bilhete no espelho. A Neide me chamou para conversar, disse que a casa tinha regras, que não podia trazer coisa de fora. E quando mencionei a flor seca, ela gelou. Me perguntou onde estava. Eu disse que havia deixado na bolsa, mas a flor tinha sumido. No lugar dela, encontrei um pedaço de fita vermelha enrolado num dente pequeno, de criança. Eu devia ter ido embora, mas a gente sempre acha que dá para aguentar, que vai passar, que é só uma fase ruim. Comecei a dormir mal, a comer pouco, sonhava com a banheira cheia, com vozes, sussurros. Comecei a ver a Vitória falando com alguém no corredor, sozinha, rindo, como se tivesse companhia. Mas não tinha ninguém. Numa sexta, a casa lotou. Tudo parecia normal. Até a porta do quarto 5 bater com força durante a madrugada. Estávamos todas na sala, esperando os próximos clientes. A batida ecoou como se tivesse vindo de dentro de mim. E dessa vez, a chave estava na porta. Coisa que nunca tinha acontecido. A Neide apareceu do nada e mandou todas voltarem para os seus quartos. Eu não fui. Esperei ela sair, caminhei até a porta e segurei a maçaneta. Estava gelada. Abri devagar. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um cheiro úmido, velho, como carne guardada. O quarto estava escuro, mas algo me fazia entrar, como se eu precisasse. A luz se acendeu sozinha. Era um quarto comum. Cama, armário, cortinas escuras, mas no chão havia um círculo feito de pétalas secas. Dentro dele, uma banheira antiga, cheia até a borda. E o pior, a banheira estava transbordando, mas o líquido escorrendo não era água, era grosso, escuro, parecia sangue. Me aproximei em transe e vi meu próprio reflexo naquela mistura, mas não era eu agora, era uma versão mais nova, assustada, com um uniforme de escola, os olhos marejados, a mesma fita vermelha no pescoço, uma memória que eu não sabia que tinha, uma ferida que eu tinha esquecido de propósito. O quarto sabia. Ele guardava coisas, pessoas, dores, e agora guardava uma parte minha. Antes que eu pudesse sair, a porta se fechou com violência. A luz apagou, e uma voz, atrás de mim, sussurrou: "Agora você lembra." Eu gritei. Gritei até minha garganta falhar. Mas ninguém veio, ninguém ouviu, ou fingiram que não ouviram. Acordei na cama do meu quarto, com a Neide sentada ao lado. Me olhava como quem já tinha visto aquilo antes. "Ele te pegou?" Perguntou calma. Eu não respondi, só chorei. Ela levantou e disse: "Fica mais fácil se você aceitar. A casa escolhe quem ela quer guardar." E saiu, me deixando sozinha com aquele espelho sempre embaçado. Depois disso, nunca mais fui a mesma. Os clientes sumiram.
As outras meninas começaram a me evitar. Dizem que meu quarto ficou gelado, que eu conversava sozinha, que o espelho nunca mais limpou. Um dia, simplesmente fui embora. Peguei minhas coisas e saí. Mas a verdade é que a casa nunca deixou de me seguir. Hoje em dia, atendo em outro lugar, mais simples, mais claro. Mas às vezes, quando fecho os olhos, sinto o cheiro daquela flor seca e vejo o corredor escuro e escuto bem perto do ouvido a mesma palavra: volta. E o pior é que parte de mim quer voltar, porque eu sei que deixei algo lá dentro, algo que nunca deveria ter lembrado. Era para ser só mais um atendimento. Cliente novo, contato por mensagem, falou pouco. Disse que era discreto, pagaria bem e que a casa era tranquila. Endereço: Rua Alta, número 103. Bairro afastado, poucos vizinhos. Eu pensei 2 vezes, mas aceitei. Quando a grana aperta, a gente aceita quase tudo. Cheguei perto das 8 da noite. A rua era escura, sem postes funcionando. A casa era grande, antiga, com muros altos e portão de madeira. Não tinha campainha. Mandei mensagem avisando que cheguei. Em segundos, o portão se abriu sozinho. Ninguém apareceu. Só o rangido pesado da madeira empurrada pelo vento. Fui entrando devagar. O jardim era seco, cheio de folhas mortas. A porta da casa estava entreaberta. Bati, chamei, ninguém respondeu. Entrei. O cheiro de poeira e madeira molhada me fez arrepiar. A sala era enorme, com móveis velhos e escuros. Não tinha luz acesa, só uma lâmpada fraca no fundo do corredor. A voz dele veio dali. Pode vir. Era grave, arrastada. Segui o som. O corredor parecia mais longo do que deveria ser. As portas dos quartos estavam fechadas, exceto a última, que estava entreaberta. Dentro, uma poltrona, um abajur, e ele, sentado, de costas. Pode sentar, disse sem se virar. Me sentei na beira da cama, esperando ele se mover. Mas ele ficou parado. Perguntei o que queria. Ele respondeu: só ficar aqui. O silêncio preencheu tudo. 10 minutos, 15. O relógio no criado mudo estava parado. Os ponteiros imóveis. Comecei a sentir um zumbido no ouvido, uma pressão, como se o ar tivesse peso. Olhei em volta. O quarto parecia o mesmo, mas diferente. A janela que estava aberta agora estava fechada. O abajur mudara de lado. Os quadros na parede estavam tortos. Perguntei se ele ia querer continuar. Ele respondeu: ainda não. A voz soava, errada, como se viesse de muito longe, ou de dentro da minha cabeça. Levantei, disse que ia ao banheiro. Ele não respondeu. Saí do quarto, mas o corredor estava diferente, mais estreito. As portas sumiram. Agora havia apenas uma sequência infinita de quadros emoldurados com fotos em preto e branco. Em todas elas, mulheres, sempre sentadas, sempre olhando para a câmera. Nenhuma sorria. Voltei para o quarto, apressada. O homem não estava mais na poltrona, mas a porta estava fechada atrás de mim, trancada. E no espelho do guarda-roupa vi meu reflexo, mas ele não me seguia. Estava parado, me encarando, sem piscar. E então, sorriu. Mas eu não sorri. Foi aí que entendi que não era meu reflexo. Comecei a bater na porta, gritar. Nada. O quarto parecia amortecido, como se o som não saísse. Senti um calor subindo pelas pernas, como se estivesse febril. E de novo, aquela voz. Você entrou. Agora precisa lembrar. Lembrei de quê? Não sabia. Mas então a TV da estante ligou sozinha. Tela preta. E um som de respiração ofegante. Fui até a TV tremendo. O som aumentava. Um ruído de gente correndo, passos em piso de madeira, um grito abafado. A imagem surgiu, alguém caminhando num corredor, exatamente como o da casa. Câmera em primeira pessoa. Cada porta, cada quadro, igual ao que eu acabara de ver. Era como se estivesse assistindo a mim mesma,
Na tela, a pessoa parava em frente a uma porta, a do fundo, a mesma de onde entrei. A câmera se aproximava, a maçaneta girava e antes que abrisse completamente, a TV desligou. A sala mergulhou no escuro, só o som da minha respiração. E então, alguém sussurrou no meu ouvido muito perto: "Você já esteve aqui antes." Eu congelei. Aquela voz, aquele calor na nuca, tudo me dizia que eu não estava sozinha. Girei de uma vez com o coração disparado, mas o quarto estava vazio. O espelho agora me refletia normalmente, mas a sensação continuava, como se tivesse alguém ali, respirando comigo, andando atrás de mim em silêncio. Tentei ligar o celular, tela preta, sem bateria, embora estivesse carregado antes de sair. Fui até a janela, tentei forçar a abertura. Estava emperrada. Comecei a gritar, bater na porta. Nada se movia. Então percebi algo que não tinha notado antes. O quarto estava coberto por pequenos espelhos redondos colados nas paredes. Cada espelho mostrava um reflexo diferente. Em um deles, eu chorava. Em outro, estava sorrindo com os olhos vazios. Num terceiro, alguém segurava meu braço, mas não havia ninguém comigo. Um dos espelhos começou a embaçar. E lá estava, de novo, a palavra escrita com a ponta de um dedo invisível: "Fica." Gritei, me afastei, comecei a bater nas paredes. O quarto não tinha mais maçaneta. A porta era lisa, sem fresta, sem saída. Ouvi passos lá fora. Alguém caminhava em círculos ao redor do cômodo. E depois, silêncio. Até que a voz voltou. Só que agora vinha de dentro da poltrona vazia. "Você foi escolhida." A luz do abajur piscou e apagou. A única coisa visível agora era um brilho fraco vindo debaixo da cama. Me ajoelhei, relutante. Havia uma caixa de madeira antiga, trancada com uma fita vermelha. Ao tocar, senti como se fosse minha, como se já tivesse segurado aquilo antes. A caixa estava morna, viva. Abri, dentro, pedaços de coisas. Um brinco quebrado, um lenço manchado, uma mecha de cabelo presa com presilha e, no fundo, uma foto em preto e branco. Era eu, mais nova, sentada na mesma cama, usando a mesma roupa, e ao fundo, o mesmo quadro torto da parede. Mas a foto estava envelhecida, como se tivesse décadas. Chorei, mas não entendia por quê. Comecei a lembrar, não daquela noite, mas de outras, de visitas que esqueci, de rostos sem nome, de clientes que não existiam. A casa era um ciclo, um lugar onde o tempo não funcionava, onde a gente entrava e era esquecida pela cidade, pela família, por nós mesmas. A porta se abriu sozinha. Lá fora o corredor estava como antes, mas mais escuro, mais estreito. As fotos nas paredes sorriam agora, sorriam para mim. Voltei para a sala. Nenhum móvel, nenhum cliente, apenas a poltrona e sobre ela uma ficha com o meu nome, uma data e abaixo escrito à mão: "Ela voltou." Saí correndo, não lembro como. A rua estava deserta, como se não existisse mais bairro, nem casas vizinhas. Chovia, não havia sinal, nem táxis, nem som. Só conseguia andar. Horas depois, cheguei em casa. Me tranquei e tentei esquecer. Apaguei o contato. Queimei a roupa que usei. Fiz de tudo para fingir que nunca estive lá. Mas às vezes, quando estou atendendo alguém, escuto a voz: "Pode sentar." Ou então, quando olho no espelho, vejo aquela fita vermelha. Ou encontro um dos espelhos pequenos na minha bolsa, mesmo que eu não tenha colocado. A casa me devolveu, mas não me soltou. Parte de mim continua lá, sentada, esperando alguém entrar. Eu já tinha atendido naquele motel antes. Era velho, mas limpo. Tinha um portão automático, recepção discreta e um corredor longo com nomes de flores nas portas: camélia, hortênsia, tulipa. Naquela noite, a suíte azul estava disponível. Fiquei esperando o cliente, que avisou que se atrasaria. Entrei sozinha. Deixei minha bolsa perto da poltrona, acendi a luz fraca sobre o espelho e fui até o banheiro. Tudo parecia comum.
Mas havia algo estranho no silêncio. O ar parecia parado demais. Sem som da rua, sem buzina, nem som de TV vindo de outro quarto. E a luz parecia mais escura do que deveria, mesmo acesa. Coloquei uma música no celular para quebrar o clima. Sentei na cama. Foi aí que escutei o primeiro barulho. Não de gente, era como um estalo seco vindo da parede. Depois outro e outro. Fui até o interruptor, apaguei e acendi a luz. A música travou. E quando olhei para o espelho, meu reflexo estava com os olhos fechados. Fiquei paralisada. Toquei meu rosto. Olhos abertos. Pisquei, mexi a cabeça. O reflexo não acompanhava. Era como se outra versão minha estivesse lá dentro. E então, devagar, ela abriu os olhos e sorriu. Mas eu não sorri. Eu já tinha escutado histórias assim. Meninas dizendo que viram coisa. Sempre achei exagero. O cliente mandou mensagem dizendo que ia demorar mais. Pensei em sair e trocar de quarto, mas não quis parecer paranoica. Voltei a me arrumar. Mas agora, tudo parecia fora de lugar. A flor de plástico do criado mudo estava virada. A toalha do banheiro, molhada. Eu tinha certeza de que estava seca quando entrei. Sentei na beira da cama e fechei os olhos. Respirei fundo. Devia ser cansaço, mas então senti um peso no colchão, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. Abri os olhos em choque. Nada. Mas o colchão ainda afundava, como se um corpo invisível estivesse ali. E na TV desligada vi um reflexo. Um homem parado no canto do quarto. Girei o corpo. Não havia ninguém. O quarto estava vazio, mas a sensação não ia embora. O ar estava denso, abafado, como se eu estivesse sendo observada. Peguei a bolsa para ir embora, mas a porta não abria. Girei a chave, puxei, empurrei, trancada por dentro. Trancada como se algo quisesse que eu ficasse. A luz piscaram 3 vezes. A TV ligou sozinha, mostrando estática. Depois uma imagem, o próprio quarto com câmera de segurança filmando de cima. Mas no vídeo eu não estava sozinha. Uma figura escura sentada na poltrona me encarava. E no canto da tela um contador, 0059. E diminuía. 60 segundos para quê? Comecei a gritar, chutei a porta, liguei o celular, nada funcionava. O tempo na TV ia diminuindo, 48, 32, 25. A figura levantou, veio devagar até a cama, mas não se movia na vida real, só no vídeo. E quando chegou perto de mim, a imagem congelou, o contador zerou, a TV desligou. No mesmo instante, a porta abriu. Sozinha, a luz voltou ao normal. Tudo parecia como antes. O cliente chegou. Entrou sorrindo, sem saber de nada. Disse que o portão não tinha trancado direito, que a recepcionista achou estranho. Eu fingi normalidade. Mas enquanto ele falava, olhei no espelho. E lá estava. Ela, eu, de olhos fechados de novo. Fiz o atendimento como se nada tivesse acontecido. Fingi sorriso, toquei, falei, mas tudo em mim queria sair correndo. O cliente era normal, não percebeu nada, mas o tempo ali parecia escorregar. Me sentia presa num lugar onde as horas não passavam. E toda vez que eu olhava para o espelho, ela ainda estava lá, com os olhos fechados. Quando ele foi ao banheiro, aproveitei para espiar a TV. Estava desligada, mas na tela refletia algo que não devia estar ali. A figura sentada na poltrona, imóvel, com a cabeça baixa. Olhei diretamente para a poltrona, vazia. Mas no reflexo, ela continuava ali. E no espelho, meu reflexo finalmente abriu os olhos. Eles estavam completamente pretos, sem íris, sem pupila, só escuridão. E o sorriso não era humano. Era como se tivesse mais dentes do que deveria. A porta do banheiro bateu. O cliente saiu e me chamou. Eu desviei o olhar. Tentei agir normalmente, mas a imagem me perseguia e a sensação também. Eu não era mais a mesma ali dentro. Depois que ele saiu, fiquei sozinha por mais alguns minutos. Tentei sair também, mas algo me puxava para dentro. Fui até o espelho. Olhei bem.
Agora ele me refletia direito, cansada, assustada, mas era eu. Pensei que talvez estivesse tudo na minha cabeça. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Mas antes de sair, algo me fez virar. A TV acendeu sozinha mais uma vez, tela escura, e a imagem voltou. O quarto, visto de cima, mas agora havia várias mulheres ali, sentadas em círculo, todas parecidas comigo, mesma idade, mesmo olhar perdido. A câmera girava lentamente e no canto da tela uma nova contagem. 3 minutos e 12 segundos. E começava a descer. Levantei a mão para desligar, mas a tela ficou branca. E então uma frase apareceu. Ela fica. Você também. Tudo apagou. Saí do quarto correndo, nem esperei fechar a conta. Corri até o portão, chamei um carro e fui embora. A rua parecia mais escura do que antes. A recepcionista não me olhou nos olhos. Passei dias tentando esquecer, mas o quarto não saiu da minha cabeça. E um dia, por impulso, voltei ao motel. Fui até a recepção, pedi a suíte azul. O homem do balcão franziu a testa. Essa tá em reforma, moça, desde o ano passado. Tá trancada, nem tem chave mais. Eu travei, mostrei o comprovante do atendimento. Ele balançou a cabeça. Suíte azul. Não tem movimento ali faz tempo, desde que aquela menina desapareceu. Perguntei mais. Ele não quis falar. Fui embora com as pernas tremendo. Cheguei em casa e fui rever a foto do cliente. O contato tinha sumido. Nenhuma mensagem, nenhum registro. O nome que ele usou não levava a lugar nenhum. Às vezes, sonho com a suíte, sempre vazia, sempre com aquela figura sentada. Às vezes é o cliente, às vezes sou eu. E no espelho, ela está sempre lá, me esperando, de olhos fechados, sorrindo. E toda vez que o espelho embaça, mesmo em outro lugar, outro motel, aparece a mesma palavra, sempre a mesma. Volta. Já tentei contar para outras meninas. Algumas acreditam, outras riem, mas todas conhecem alguém que sumiu. Alguém que saiu para atender e nunca voltou. E eu tenho certeza, tem lugares que não querem só o corpo da gente, querem a nossa memória, nossa presença, querem prender o que a gente tenta esconder. A suíte azul nunca foi um quarto. Era uma armadilha, uma farsa montada para atrair quem já tinha rachaduras por dentro. Eu entrei, saí, mas nunca deixei aquele lugar completamente, porque agora, quando fecho os olhos, eu vejo, eu sinto, e o relógio sempre volta a contar, começando em 3 minutos e 12 segundos.